Boa noite. Estamos iniciando o nosso TV Com Debate. Hoje, 24 de julho, quinta-feira. Temos aqui nos nossos estúdios a presença de dois ilustres amigos e comentaristas aqui da casa. À minha direita, Joaquim Fernandes, advogado. Joaquim, seja bem-vindo. Faz tempo que nós não dividimos a bancada juntos. É sempre um prazer ter você aqui no programa. Rogério, muito obrigado e mais uma vez agradeço à casa por este convite. E nesse meu primeiro momento eu queria saudar minha querida e amada esposa, que fez uma cirurgia no sábado, está se recuperando em casa, e dizer a ela que nada mais, nada menos do que ela é a mulher da minha vida. Poxa vida, estamos iniciando muito bem essa quinta-feira, não é, Escandon? Escandon, sim. Boa noite. Sim, também, mestre. Seja bem-vindo. Excelente começar assim, já tendo o Joaquim com uma declaração dessas assim, é bom porque a gente resgata aqueles valores da família que volta e meia a gente comenta aqui no programa, que estão se perdendo ao longo dos anos, e a gente vê um marido apaixonado dando um exemplo para as famílias que nos assistem. Primeiramente, segundamente e terceiramente, que prazer estar ao lado do Joaquim. Você conta que você tem uma maestria de comando e trazendo temas que fazem com que nós resgatemos realmente coisas, por exemplo, família, né? Que ela está colocada num plano hoje meio duvidoso. Mas a proposta nossa é construir amigos. E eu, como amigo da água, estou querendo construir cada vez mais amigos. E nesse momento me coloco à disposição para os temas que aqui forem apresentados, né, Conde? Muito bem. E eu aproveito já para convidá-los a estarem participando do nosso programa, ou através do nosso telefone, do 3014 2341, ou através das redes sociais, pelo Facebook, TV Com Santos, Facebook. Você entra, pode fazer a pergunta, pode ligar para a nossa produção, interagir com a gente. Se você tiver vontade de apenas fazer uma colocação sobre algum acontecimento que você tenha presenciado na nossa cidade, ou que esteja alguma coisa, algum assunto engasgado na sua garganta e você queira compartilhar com a gente e aproveitar para que a gente possa estar debatendo os assuntos. Estamos iniciando o nosso programa hoje meio correndo, porque eu cheguei super atrasado, peço desculpas aos meus companheiros de bancada que estavam me aguardando. Um trânsito infernal hoje, um início de noroeste, parece que vai cair bastante chuva, cidade toda borbulhando, até porque está chegando perto do final de semana, quinta-feira, já fica todo mundo, já parece que arisco. E também não foi só hoje. Hoje eu encontrei também, recebi a visita do meu amigo o deputado Luciano Batista no escritório, e ele também tinha marcado um compromisso e chegou também tarde dizendo que ficou parado na entrada da cidade. Acho que a gente sabe do gargalo da mobilidade, na mobilidade da nossa cidade, na nossa região. Nós sabemos das obras que estão sendo feitas, as obras estruturantes na entrada da cidade, um acesso novo ao porto, tudo isso, mas até que todos esses investimentos, essas obras estejam prontas, nós ainda temos que continuar convivendo com esse trânsito maluco, não é mesmo, Joaquim? É verdade. Algumas obras estão realmente prejudicando o trânsito, mas eu coloco também o seguinte: é neste momento que a gente espera que a Companhia de Engenharia de Tráfego, que a Secretaria de Trânsito de São Vicente, que a CETRAN de Praia Grande, façam o trânsito fluir, não é? É verdade. Que as obras são necessárias? Obviamente são. Que as obras necessárias atrapalham e vão atrapalhar o trânsito durante um período? Obviamente que vão. Mas é para isso que a gente espera que os agentes de trânsito façam o seu trabalho. Não só esperando que os sinais semafóricos o façam, porque muitas vezes a presença física do agente num cruzamento importante, na saída da cidade de Santos, que a gente não vê, disciplinando o tráfego, disciplinando o trânsito, fazendo fluir, porque às vezes o sinal, ele não está, porque ele ainda não é inteligente, ele não permite a fluidez do tráfego. É verdade. Perfeito. Desculpa te interromper, não, claro. Veja, só para dar mais um argumento à nossa discussão, Escandon,
por exemplo, as obras de repavimentação da Washington Luiz, do Canal 3, Perfeito. que elas realmente são necessárias. Não há dúvida. O asfalto já estava bastante desgastado e precisava haver mesmo uma recuperação. Agora, se a gente sabe dos pontos onde serão bloqueados, deveria ter um trabalho maior por parte dos agentes da CET. Por exemplo, eu vindo para cá agora, um caos. Tinha um agente na saída da Mato Grosso ali, o outro só lá embaixo, já quase na Goiás. É muito trânsito para muito pouco agente. Eu sei que também, devido ao horário, é mais difícil, tudo, mas é inerente à profissão, né? Você precisa ter um planejamento maior. De repente, até com algumas cartas para os moradores, uns dias antes, dizendo, olha, fulano, para o bem da sua cidade, dos demais cidadãos, não deixe o seu carro na rua nesse dia, procure guardar, coloque numa via interna, né? Aqueles que estacionam os carros na rua. Sem me estender muito, porque senão eu prejudico a manifestação de Escandon, há um programa acho que é EIN Mundo, que fala sobre agentes de trânsito nos Estados Unidos. E eles multando. Isso que você falou agora, Conde, de não deixar o carro na rua, etc. Há uma regra numa cidade americana, cujo nome eu não me recordo agora, em que das 11 da noite às 5 da manhã, você não pode deixar o carro na rua porque passa a limpeza urbana. Exato. Perfeito? Então, veja, orientação antes da multa. Olha, gente, nós vamos fazer o recapeamento do Canal 3, não deixe seu carro na rua. Olha, motoristas, a rota alternativa é tal. É isso que falta para nós, munícipes, participarmos melhor da vida do trânsito na cidade. Nesse tema aqui, uma coisa que você, Joaquim, falou, eu achei interessante, quando você falou sinaleiro inteligente. Eu acho que o sinaleiro inteligente ainda ele é abaixo do ser humano inteligente. Então, se vocês estão trazendo a discussão da mobilidade do trânsito, por que nesses momentos não se põe os agentes para comandar o sinaleiro? Antigamente, vocês não são desse tempo, existia o guarda de trânsito, que ele é que comandava. Ele tinha uma caixa. Ele comandava. Então, sendo assim, ele faz a interpretação do problema que está e a dimensão que ele pode ajudar a fazer, a escoar. Não o sinaleiro inteligente. Existem momentos que o ser humano tem que estar, porque é o ser humano que está em julgamento. Mas só para te acrescentar o seguinte, veja, a sinalização inteligente, ela é para atingir o maior número de vias possíveis. Obviamente que o agente, ele estará posicionado em locais delicados, gargalos de trânsito. Porque quando se fala em semáforo inteligente, está se referindo a avenidas com sequência semafórica, para que você consiga que inclusive fazer é alimentado pela base, mostrando o fluxo, a quantidade de veículos que estão passando por aquele momento. Aí ele vai se readequando para permitir mais o tempo de uma programação online. Livre. Uma programação online. Então, abrindo a discussão nesse tema, eu vou complementar uma experiência vivida nos Estados Unidos. E daí por quê? Por exemplo, há 30 e poucos anos atrás, uma ambulância e veículos de necessidade de fluir rapidamente dentro do... Estou falando há 35 anos atrás. Eu não era nascido. Eu não era desse tempo nem o Joaquim. Brincadeira. Dentro do próprio veículo tinha um comando do sinal. Então ele interferia no sinal para poder fluir o veículo. Ambulância, bombeiro, polícia, enfim. Ele interferia para evitar problema, então ele conseguia. Eu estou falando de 35 anos atrás. Mas mais do que isso, é o ser humano também inteligente. Não, aí é que está que eu acho que é o ponto. Nós precisaríamos, na minha opinião, de um incentivo maior na educação por parte dos gestores públicos e os responsáveis das pastas e tudo, na educação, para criar o hábito das pessoas a ajudarem a administração a zelar pela cidade. Ou seja, a cada intervenção que vai ocorrer, a cada grande obra estruturante de impacto na mobilidade, tudo isso, aqueles
que moram, residem no entorno, cooperem. De livre e espontânea vontade, você cria o hábito. Por exemplo, na Minas Gerais. A Minas Gerais proibiu agora o estacionamento, agora não, há um tempo atrás, a proibição do estacionamento do lado esquerdo, naquele horário, acho que das 5 às 8, alguma coisa assim, às 17, às 20, alguma coisa assim. Nos primeiros dias, lindo, porque você via ao longo da Minas Gerais 3, às vezes 4 agentes da CET. Hoje, você já não vê. E aí as pessoas param. Param. Você acredita nisso? Mas o que o cara de pau, ele vai lá e para. Na Rogério, frente do tênis clube, na frente da padaria, o cara vai e para. Mas, velho, aí é que está a questão que eu ia complementar a sua excepcional intervenção. Educação no trânsito. Educação. Mas a educação no trânsito, ela existe com a coerção, com a fiscalização e a multa. Vamos tomar como exemplo a questão dos pedestres, da faixa viva. Há quanto tempo eu não vejo programa CT de faixa viva? Ação. Porque a ação, quer dizer, você disciplinar o cidadão de que ele tem que parar para o pedestre. Ora, se não tiver alguém para aplicar a multa, não adianta. Apesar que melhorou bem, né? A gente Eu tenho cá minhas dúvidas, eu sou um sujeito negativo. Neste ponto, eu acho que ainda os motoristas da cidade de Santos são mal educados, precisam de uma educação por coerção. Porque, do mesmo jeito que você citou a Minas Gerais, veja, pessoas param, deliberam, 5 minutinhos. 5 minutos. É 5 minutinhos, você atrapalha o trânsito Dá vontade inteiro, de parar o carro e chamar cidadão. Poxa, será que você é melhor do que os outros? Pô, porque está fluindo, você para, os teus 5 minutos vão ter reflexo lá no Aston Luiz. É verdade, é verdade. Por causa dos seus 5 minutos, quer dizer, é aquela coisa da lei do Gerson, do brasileiro. Bendita mania de querer levar vantagem em tudo. É impressionante. Sabe quando, falando disso, a gente traz outras coisas. Sempre que tem alguma coisa que nos incomoda numa sociedade, eu acho que a gente tinha que se manifestar. E essa janela que a TV Com faz, na verdade, a gente passar essa relação com o espectador e passando isso publicamente das observações. E quando falo em observações, uma coisa, eu volto a dizer, por que eu cito às vezes os Estados Unidos? Porque eu fui lá, morei lá, mas eu fui lá com um outro intuito, de observar, de construir alguma coisa que crescesse eu como cidadão, para mim. Logicamente, ao retornar de lá para cá, eu trouxe nessa bagagem uma série de observações. E uma delas que vem, pode fugir um pouquinho, mas é complementar. Está se fazendo uma remodelação, um asfaltamento novamente em muitas ruas. Aí eu observei que nos Estados Unidos, o ângulo entre a calçada e a via carroçável e a rua propriamente dito é de 90 graus. Nos Estados Unidos, eu estou falando sempre isso, mas é uma maneira absurda. Há 35 anos, eles já faziam da calçada para a rua, para o asfalto, arredondado. Da calçada, não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês. Do meio fio para a sarjeta. Do meio fio para o asfalto. Para o asfalto. Aquele ângulo, ele é arredondado nos Estados Unidos. É só vocês, quando observarem um filme americano, observem isso. Ele é arredondado. Por que arredondado? Para evitar acúmulo de sujeira. Né? Porque nesse momento, a nossa região vai sofrer uma mudança climática muito forte, ventos e uma chuva e uma série de alterações na nossa região. E isso, com o asfalto agora, vai aumentar ainda mais, porque a postura, mesmo com todas essas multas de lixo, o povo ainda está meio devagar nisso. E essa é uma... Por que está fazendo-se agora e não se fez isso agora? Está se mudando tudo. Por que não fizeram isso exatamente agora, que estão fazendo tudo novo? Por que não pensaram nisso? Porque, eu concordo, vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, mas não é isso, é que eu procuro sempre ser justo. É que o que está ocorrendo agora é uma intervenção apenas no asfalto. Mas a calçada está sendo feito. Mas no meio fio não está mexendo.
Porque... Estão mudando todo o meio-fio? Não, meio-fio não. Não, no Calafões não. Tá passando uma máquina que chama uma fresadeira, que faz a fresa, retira a camada de cima do asfalto velha, joga, depois volta para a usina, faz tudo, depois você assenta uma camada nova de asfalto e passa a compactação por cima. Você na não... calçada, ao chegar à calçada... Não, a fresa ela para certinho no meio-fio. Assim, um pouquinho antes do meio-fio, onde tem a sarjeta. Ela para um pouco antes da sarjeta. Sim. Só onde tem asfalto mesmo. A sarjeta normalmente é de concreto. Ela não pega esse concreto. O que teria que ser abaulado para fazer o que você está sugerindo, que por sinal é uma excelente ideia, porque realmente... não tendo canto vivo, você corre melhor. A dificuldade para se automatizar a limpeza, ou para o próprio aí teria que fazer o procedimento quando fosse alterar toda a rua, aí sim, teria que fazer novo meio-fio, tudo. Aí daria para fazer. Eu estou falando isso porque exatamente agora no centro de Santos, estamos falando de Santos, né? Está sendo remodelada a João Pessoa. Toda a calçada, todo o sistema viário, tudo ali está sendo feito. Caramba, mas é que a gente demora um pouco a nossa técnica aqui, apesar da gente ter a tecnologia tudo, mas com os custos acaba ficando... Você vê, a própria fresa não é tão recente assim, aliás, não é tão antigo. Antigamente se tirava toda, a fresa já é utilizada nos Estados Unidos e Europa há muito mais tempo. Você reaproveita aqui você tirava tudo e ficava tudo na terra de novo, quase. Hoje você consegue dar claro que às vezes você precisa chegar até a terra, mas você dá uma sobrevida eu me recordo, não sei se no ano passado ou no ano retrasado, houve uma reforma no centro da cidade, principalmente na rua Amador Bueno. E no café, onde a gente se encontra, no Café do Pão da Amador Bueno, a gente acompanhava um trabalho que não era nenhuma fresa. Primeiro, quem trabalhou foi uma escavadeira que arrancava trilhos de antanho. A camada, chegou um momento que nós vimos que a camada entre a calçada e o que ele retirou era um negócio absurdo. Às vezes é necessário. Não, eu não estou dizendo que era desnecessário, não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte: o quanto as pessoas foram fazendo coisas em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Verdadeira. Que a cidade aumentou, a rua era aqui e a cidade ficou aqui. Antigamente aqueles tapas-buracos, né? Tapa-buracos, que era você via, era a Epitácio Pessoa estava assim até pouco tempo atrás. Era uma coxa de retalhos, né? Era um... O cara joga asfalto em todos os níveis, né? Você vê que era todos os níveis. Mas tocando nesse assunto, eu tenho certeza que o nosso telespectador quer justamente falar sobre o que está acontecendo na nossa região, na nossa cidade e tudo. Quero aproveitar para parabenizar o vereador Kenny pela propositura do projeto de lei que foi sancionado, virou lei, inclusive o prefeito agora, uma notícia que eu achei bastante interessante, está anexando a guarda municipal para exercer o papel também de fiscalização da lei, que é a lei da cidade sem lixo. Perfeito. Isso eu acho fantástico. Na semana passada, inclusive... Só que tem que pôr lixeira, né? Não, tem que pôr lixeira, Mas pelo menos a gente já está aquilo que você falou, de fazer com que o cidadão ele seja fiscalizado e acabe doendo no bolso com as multas, já pelo menos vai, como aconteceu com o cinto de segurança, com o capacete, e assim vai. Então, a nossa região estamos evoluindo na civilidade. De uma forma que não é espontânea, mas pelo menos a gente vai procurando um caminho. O ano passado entrou em vigor no Rio de Janeiro a mesma lei de limpeza. Claro. Eu estava no Rio de Janeiro, no final do ano, uma fiscalização intensa. Intensa. Agentes de praia, porque eles têm agentes de praia, eles têm agentes da Guarda Municipal, intensa. Repito, acho a lei de autoria do professor Kenny excelente. Cidade sem lixo. Excelente. Agora, cabe ao poder público e as ações, os primeiros atos estão sendo feitos, de fazer com que o cidadão cumpra a sua parte. Porque as pessoas fumam, agora não pode mais fumar em ambiente fechado, aí as pessoas fumam fora e jogam a bituca do cigarro na rua.
Perfeito? Então, veja, nós temos que também ter a nossa parcela Não, de civilidade perfeito. e de limpeza. No lançamento, dessa notícia de que os guardas municipais também teriam competência para fiscalização, que vale tudo, o prefeito falou uma coisa que eu acho que é o pensamento de todo mundo, mas ele externizou isso, que é o maior fiscal dessa lei, Cidade Sem Lixo, é o próprio cidadão. Perfeito. É o tal do fiscal do... Lembra do fiscal do Sarney? O problema é que você chamar a atenção de um outro cidadão é você saber administrar conflitos. Claro. Né? Porque você chegar para alguém e falar, não joga o lixo ali no chão, você pode estar criando um problema seríssimo. O sujeito pode ser um sujeito nervoso, intempestivo, brigou com a mulher, Não, como já um aconteceu, cara irracível. como já aconteceu. Ter um poder na sociedade Exatamente, que ele questione, né? que já vem com aquela famosa frase, abre aspas, Você quem sabe, é você? Você sabe com quem você sou está eu? falando. Você sabe com quem você está falando. Então é difícil você... Eu acho que, por exemplo, dentro dessa linha que você está colocando, repito, de maneira brilhante a condução do debate, Conde, é a questão do cigarro em local fechado. Por que deu certo? Exatamente. Não é porque tem fiscalização, porque não tem. Na verdade é porque a pessoas, maioria exato, se incomoda e fala assim, meu, aqui você Aqui não vai fumar. não, se apropria da lei, né? O cidadão se apropria da lei. Fala assim, não, aqui não, porque você me incomoda, lá fora. Exatamente. E o cidadão que fuma não tem argumento para dizer, não, eu vou fumar aqui, não, você veja que vai é ser contra a absurdo. lei. Você fumar num ambiente fechado, eu sempre digo isso, vai levantar 200 pessoas no restaurante. Mas você pode beber um caminhão de cerveja, entrar no seu carro, dar a partida, andar da ponta da praia até o Canal 3 e você não vai encontrar um bafômetro, a possibilidade de você ser surpreendido por um bafômetro. Então veja que incongruência. A fiscalização para o fumo é absurda. Muito boa observação. Entendeu? Mas você pode beber um monte e me parece uma coisa simples. Bastava fazer quinta, sexta, sábado, domingo. As blitz, como acontece no Rio de Janeiro. A blitz, na saída da balsa, na saída da rua 15, que você pegava metade da cidade. E você cria o hábito. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu frequento bastante o Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, os meus amigos, você convida, vamos jantar, vai todo mundo de táxi. Vai todo mundo de táxi, o cara já fala, eu vou beber, vamos tomar vinho? Vamos tomar vinho. Então eu vou de táxi. Eu ando de táxi. Porque as blitz pegam todo mundo. Verdade. Porque eles ficam na frente do túnel ali, quando você sai. Lugares estratégicos. Você é obrigado a passar. E o táxi, eles não param. O táxi passa direto. Pode ser, você pode estar fazendo, o táxi passa direto. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você E lembrando que lá táxi é que nem barata, né? Não, que é outra você fica parado. Não, e o quilômetro rodado é muito mais barato do que aqui em Santos. Já que você é habituê ou frequenta o Rio com Não, mais... habituê não. Habituê no sentido... Não, mas você pode ser habituê. Eu gostaria de frequentar muito mais do que eu frequento, mas eu costumo... Um frequentador assim. Eu costumo ir algumas vezes. Vamos supor que esporadicamente você lá esteja. Eu me recordo no Rio de Janeiro, que eu amo aquela cidade, eu também amo mais essa nossa região, pelos amigos que aqui construí. Bom, mas ainda existe cocô assim na rua? Havia bastante cocô de animal no Rio. Hoje a fiscalização... Eu encontrei uma cidade limpíssima. Eu encontrei uma cidade limpíssima. Isso em que, por exemplo, em que período? O ano passado, final do ano. Então, por exemplo... Esse ano eu já fui. Esse ano eu já fui 2 vezes. Os quiosques 2 ou 3 vezes. na praia de Copacabana, para mim foi surpreendente, porque eu senti aquele cheiro de camarão frito. Eu falei, caramba, mas eu olhava no quiosque e falei, onde é que esse sujeito frita esse troço? Não, eles trazem do... Não é lá. Cara, é subterrâneo. Lá dos quiosques. Nos quiosques, a cada 2 quiosques, a cozinha é subterrânea. Como os banheiros também. É subterrâneo, cara. Interessante. Então você olha o negócio e fala, onde é que esse cara faz quer dizer que ele pega o camarão... E os banheiros também, os sanitários também subterrâneos. Você vê a calçada limpa, pessoas fiscalizando, quer dizer... É a cultura que você tem que tornar a sua cidade habitável. E nós estávamos conversando antes sobre o problema de alguns
não receberem bem a crítica. E eu estava falando, eu tenho exemplos, são vários, comigo mesmo, mais de uma vez, em mais de uma oportunidade, eu parado no semáforo, principalmente na época que eu morava ali no Washington Luiz, eu parado no semáforo com o Azevedo Sodré, e tem um monte de gente passeando com o cachorrinho ali perto de frente de Santa Marta, por ali. E o pessoal o cachorrinho fazia a necessidade, saía andando, o cara... Aí eu abaixava o vidro e falava, o senhor não reparou, mas o seu cachorro fez cocô ali, o senhor não vai limpar? Eu já escutei gente lembrando vai cuidar da tua vida, do meu passado. Daniel, mas você não tem nada com isso. Vai cuidar da sua vida. O cocô não é seu. Ou então o cachorro na praia, por exemplo, eu falava, o cachorro não é lugar de ir na praia, né? Praia não é lugar de cachorro. Aí a pessoa responde, não, mas meu cachorro é mais limpo que você. Mas não tô nem entrando nesse mérito. Você pode adorar o cão é maravilhoso, mas ele é um cachorro, cachorro. Olha outra experiência, já que falamos desse universo aí de banheiros. Na Espanha, precisamente em Sevilha, eu vou citar Sevilha e até Madrid, existem banheiros públicos perfeitamente higienizados. Você paga. Tem uma toalha. Isso, paga. Tem sabonete. Não, e alguns tem são chuveiro. Não, eles são autolimpantes, né? Alguns, eu já fui em banheiro na Alemanha, tudo que são autolimpantes. Você vai lá, ele roda, assim, do jeito vem uma água, não sei o que, sai, o banheiro está pronto de novo para se utilizar novamente. Então, mas é público, isso é a experiência que eu vou só completar o porquê que eu levantei essa. Então, você pode tomar banho, se tem sabonete, você paga, tem sabonete, tem uma toalha, você paga e toma uma ducha. Porque às vezes, principalmente pessoal que vocês que usam muito paletó e gravata, transpira, mesmo que não queira, existe a transpiração, que às vezes não é possível você ir até a sua residência. E às vezes você tem um compromisso, alguma coisa, e você não tem isso publicamente. Então, você não encontra essa experiência, eu trabalhei até no aeroporto de Nova York, e lá vinha o pessoal da Europa, onde é que tem chuveiro? Chuveiro? Aqui no aeroporto de Nova York, que tá louco, os colegas que estavam lá, isso é louco. Mas esses caras são loucos. Imagina, vem da Europa, quer chuveiro aqui no aeroporto. E nos aeroportos na Europa, você tem tudo, você sabe disso. Então, e nos Estados Unidos, Nova York, todo mundo fala, Nova York, que eu tive a oportunidade de morar muito tempo, sei toda o podridão que tem aquela cidade, que não é as Big Apple, tem outra Bad Apple, que é um universo completamente que a sociedade não foi lembrada pelo lado da higiene pública. Eu, por exemplo, acho que hoje banheiro público tem que ser pago, e bem pago, mas tem que ser bem limpo. Então, você todo serviço que você cobra, você tem que pagar. Porque se não paga, nós não temos a cultura de deixar pronto para o outro. Esse é o problema. Para tentar finalizar o meu pensamento, há 2 anos atrás, nessa mesma casa, eu disse assim, que o sonho que eu tinha, a utopia que eu tinha nessa cidade era fazer com que essa cidade se tornasse a cidade mais limpa do Brasil e entrar no Guinness no Brasil. A mais limpa. Mobilizar toda a sociedade, fazer tudo limpo, cada um fazer para um objetivo, que era ganhar um prêmio. Vocês não são de um tempo, antigamente havia cidade contra a cidade no programa lá. E Santos teve até visibilidade. Eu só quero dizer que eu tenho 47 anos, dá para algumas coisas. Algumas coisas eu também. Cidade contra cidade. O Cassione, o Dr. Cassione, no alto dos meus 27. Ele nasceu praticamente, publicamente, nasceu dito por ele mesmo, o Dr. Cassione, Vicente Cassione, que ele nasceu praticamente com o Silvio Santos no programa Cidade contra Cidade. Foi aí que o Silvio percebeu nele uma dinâmica diferente e aí ele se tornou público e nisso ele falou isso. Eu tive a oportunidade de ver isso. Eu desconhecia dessa faceta do Dr. Vicente Cassione. Agora, deixa eu falar, só para finalizar esse nosso assunto, um assunto foi levando ao outro, que nessa mesma cerimônia de lançamento em que o prefeito
comunicou à sociedade todas essas alterações, inclusive a lei, o formato, como iria funcionar tudo isso. Ele anunciou também que as bituqueiras serão instaladas nos pontos de ônibus da cidade. Muito bom. Todos os pontos receberão uma bituqueira. Paulo. E também que a CET fez uma parceria com a prefeitura, tudo, e ela vai começar a recolher compulsoriamente os carros abandonados pela cidade. Perfeito. Que era um outro problema, que é aquela coisa que gera um carro já muito. A gente vê muito isso nos Estados Unidos. A teoria das janelas quebradas isso. E tudo isso. Olha, eu fico feliz, eu tenho uma série de críticas ao governo do prefeito Paulo Alexandre, e eu repito sempre quando falo de críticas, sou eleitor do prefeito Paulo Alexandre, portanto estou à vontade para fazer a crítica, e fico feliz quando ele toma algumas providências que, sabe, são às vezes tem uma dimensão política um pouco menor, mas de grande impacto social. De grande impacto para a sociedade, porque espera-se que um prefeito jovem, cheio de ideias, coloque a cidade em novos trilhos. Pensando para frente, não pensando em 4 anos mais a reeleição, pensando a cidade para frente. Olha, fiquei feliz com as notícias. Eu também fiquei feliz com as notícias. Parabéns ao prefeito Paulo. Nós vamos para um breve intervalo. Eu peço que você espere só um pouquinho, que nós já estamos de volta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Fique por dentro do que acontece no mundo jurídico e na subseção de Santos, no programa OAB em Destaque, na TV Com, canal 11 da NET. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você.
Olá pessoal, eu sou o Doutor Família e quero convidar você para segunda, quarta e sexta o meu programa Família, um Projeto de Deus. Nós vamos tratar assuntos essenciais para a sua vida, para a sua família. Olha, não existe coisa melhor no mundo do que ter uma família estruturada. Então, olha, eu espero você. Venha comigo, venha participar do programa Família, um Projeto de Deus. Segunda, quarta e sexta, às 18h30, porque você e sua família são um projeto de Deus. Estamos voltando com o nosso TV Com Debate, hoje recebendo dois convidados da TV Com, o Joaquim Fernandes, advogado, e o Miguel Scandon, do presidente da ONG Amigos da Água. Primeiro bloco, discorremos sobre alguns assuntos com mais ênfase para algumas iniciativas do governo municipal de Santos com relação à lei Cidade Limpa, e a gente aqui debateu sobre uma postura que o próprio cidadão deveria tomar. Então, durante o intervalo, algumas perguntas chegaram, nós ainda temos alguns outros assuntos que eu gostaria de abordar, então eu vou procurar nesse segundo intervalo ler uma das perguntas e voltar para os assuntos que a gente quer. E assim a gente vai indo e continuando convidando você a estar participando, tanto via telefone, conversando com a nossa produção ou pelo Facebook. Então vamos lá. Uriel do Campo Grande, Uriel Vilas Boas, um grande abraço e amigo do programa. O prefeito tem tomado algumas iniciativas. Como vocês avaliam a reação das comunidades através das associações de moradores? Leis relativas ao meio ambiente deveriam ser precedidas de medidas educativas? Quem quer falar? Olha, Uriel, eu acho que você faz uma pergunta conceitual interessante. Eu não acho que elas deveriam ser precedidas. Tenho para mim que algumas medidas, legislação de meio ambiente, ela deve ser conjuntamente, pedagogicamente aplicada às comunidades. Eu acho que talvez, eu vou usar uma expressão jurídica e já explico, a vacatio legis poderia ser um pouco maior, ou seja, o tempo de vigência da lei. Então, lei publicada hoje pode ter vigência daqui a 90 dias, tempo suficiente, ou maior ou menor, para se promover as medidas educativas. Aí eu acho que legal, acho que a sua manifestação, na minha opinião, poderia ter esse viés de vacatio legis um pouquinho maior. Quer comentar alguma coisa? Usando o termo, o conceito jurídico, eu diria que a lei da existência da humanidade depende de cada um de nós. Então, se cada um de nós tivermos o princípio de que o mundo não é nosso e de que temos que repartir, dividir com os outros, e termos os limites entendidos, que são os limites da própria comportamento, que uma sociedade é regida por comportamentos. Se essas pessoas não tiverem, no mínimo, uma formação familiar, eu acho que a família, nesse caso, e voltamos lá no começo, a família, então eu acho que esse conceito que está se perdendo de família, está se perdendo também os princípios de harmonia numa sociedade que evolui para um caminho, chama-se felicidade. Nós estamos aqui no mundo para ser feliz. Logicamente que a felicidade depende de harmonia entre nós. Então os seres humanos não entenderam que ele não pode ser feliz sozinho. Que ele tem que fazer com que ele seja o componente de toda uma sociedade. E daí comportamento. E o que é a vida? Se não tiver um equilíbrio com o meio ambiente, como é que vai ser? Como é que é esse volume de doenças que o próprio meio ambiente está trazendo? Não é? Essa alteração climática e todas essas alterações de temperatura e esse agregado de componentes químicos na água e de remédios. Tem gente
E Joaquim, eu não consigo entender. Tem gente que me pega e ainda joga remédios no vaso sanitário. É impressionante, e às vezes pessoas que têm uma formação cultural, ou pelo menos uma formação social que se diz, fazendo isso, e eu sou testemunha disso. É um absurdo mesmo, é um absurdo. Eu posso só falar mais uma coisinha, Claro. Conde, rapidamente? Aproveitando até que o Escandon é do Amigos da Água, eu vi uma matéria na Globo News no mês passado sobre a dessalinização em Israel. Né? E eu não sabia que o maior problema da dessalinização é o descarte do sal. É a contaminação que gera-se. Então, eu fiquei impressionado, porque é um negócio maravilhoso, mas eles têm um problema. O que fazer com o sal? E o sal que é devolvido é 3 vezes mais salgado. Então eles têm que fazer um duto que fica distante, como se fosse o nosso emissário submarino, para jogar longe, mas prejudicando o meio ambiente. Muito bem. Mas aonde eu quero chegar? Como eles têm um problema de água sério, a campanha é diária em Israel para que se economize na água, que determinados atos, uma água que você faça determinada coisa, você possa regar a planta, que da alimentação você possa fazer algumas outras coisas para você economizar água. Então, todo dia, todo santo dia. Então, veja, é a educação. É a educação. A educação pela coerção e pela conscientização. Me impressionou bastante esse programa da Globo News sobre a água em Israel. Eu vou de minha parte, Uriel, eu vou dividir aqui a sua colocação em duas partes. Primeiro, as iniciativas do prefeito, eu acho que as comunidades têm avaliado, as associações de moradores, tudo, eu acho que toda associação de moradores de comunidade séria, esse tipo de iniciativa, acho que é bem avaliada. Eu acho que reforça aquilo de que a gente estava conversando, de que a sociedade precisa, de alguma forma, abraçar a ideia quando é para o bem comum. E com o relativo ao meio ambiente, se as leis deveriam ser precedidas de medidas educativas, eu acredito que se for precedido, melhor. Mas às vezes a sociedade ela é dinâmica, ela é mutante. Se elas vierem de forma conjunta, se você lançar a lei, era propositura, durante a discussão foi aprovado, você já começa com uma campanha educativa junto, eu acho que também não se perde o propósito. Eu acho que acrescenta. Claro, se for precedida, melhor. Mas se vier simultânea, também não acho que seja tão ruim. Aí aproveitar sobre o que você falou da água e o que o Escandon também, a Gisele do Catiapoã, mandar um abraço para a Gisele, obrigado pela participação. Aliás, vários moradores do Catiapoã estão sempre participando aqui com a gente. Eu acho que deve haver, vou colocar porque eu achei bem interessante, eu acho que deve haver um incentivo do governo para plantarem coqueiros. Assim temos a água de coco. Já estamos usando o volume morto. Os amigos da água poderiam fazer um mutirão. Olha esse Escandon, Olha, sua ONG foi citada nominalmente. Agora pegou pesado. É a Gisele do Catiapoã. Gisele, eu conheço Catiapoã, tenho vários amigos. Ainda não tornei você amiga, porque não te conheço, infelizmente, ainda não te conheço ao vivo. Mas eu acho que todo pensamento ligado à água, ela é interessantíssima. A sua é mais uma. Eu não sei se seria a solução. Mas, de qualquer maneira, eu pergunto a você... Você que está falando de coqueiro, você já plantou uma árvore? E faço isso agora aqui aos meus companheiros. Conde, você já plantou alguma vez? Já. Eu não. Você não? Eu não. Então eu convoco a você, e digo mais ainda, convoco a você a fazer essa ação, que ela é uma ação mágica, porque você começa a ser responsável por uma planta. Responsável. É um negócio de outra dimensão. E digo mais, a árvore que eu plantei já tem mais ou menos uma dimensão de quase que 20 e poucos centímetros. Aí eu fiz uma coisa que foi motivo de muita sorriso irônico. Eu abracei a árvore e tirei uma foto com a árvore. Então, porque eu construí uma amizade com ela, pois eu plantei e eu fiz e ela está lá porque eu a plantei. E é uma coisa curiosa. Você ser responsável por uma árvore é um negócio meio estranho. Eu plantei, eu tive
essa oportunidade feliz, porque minha mãe sempre dizia que você, para ser um homem tem que ter um filho, digno, tem que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. O livro eu tô trabalhando nele. O seu título, agora, a árvore, o seu título do seu livro, desculpe. Não, eu não tenho um título de livro. Ainda não tem um título? Eu só tenho um filho, portanto... Ah, bom. Então... eu tô na sua frente. Eu tenho 2 filhos, tenho a árvore e estou trabalhando no livro. Então, já está bem adiantado. O título ainda não podemos anunciar. O título a gente acha que... Eu acho que ele vai aparecer com o tempo. Com o decorrer. Ainda não tem. Mas vamos lá. Agora, a ideia da água de coco eu achei bem interessante. É legal. Aqui, ó. A Maria Lúcia, da Encruzilhada. Obrigado também, viu, Maria Lúcia, por estar nos prestigiando. Eu gostaria de registrar que vi um cara, né, uma pessoa jogando bituca de cigarro e chamei a atenção dele. Ele veio em minha direção e disse que o que não pode é esta mulher ser presidente. O cidadão já está bem revoltado. Olha, né? eu vou dizer uma coisa. Ele jogou a bituca e ficou bravo, foi chamado a atenção, aquilo que a gente conversou. Eu fumo charuto. Parabéns. Eu fumo charuto. Então, quando eu ando sozinho, eu resolvo fumar charuto perto da minha casa, eu desço, porque eu não fumo em casa, vou fumar na rua. Eu como uma garrafa d'água, que não dá para que você fumar charuto sem beber alguma coisa é meio difícil. Eu como uma garrafinha d'água e vou fumando meu charuto, tomando água, etc. Ao final, eu pego o meu charuto, apago o charuto dentro do que sobra da água e jogo dentro da lixeira. Então, veja, é uma questão de conceito, pô. E olha que o charuto é chato, hein? Eu reconheço que muitas pessoas se incomodam com o cheiro do charuto. Então eu escolho horários, entendeu? Para fumar meu charuto tranquilamente. Mas é o seguinte, se eu tenho essa consciência, a outra pessoa pode ter. Agora, é difícil você chegar para alguém e falar assim, meu, por que tu jogou a bituca lá? Pô, o cara pode ser bravo, o cara pode ter um revólver, pode dar um tiro. É verdade. Hoje em dia as pessoas não estão assim... boas para serem chamadas a atenção. Elas estão um tanto quanto excitadas para o mal. Mas é aquela situação. Você está querendo que as coisas melhorem, você quer melhorar a sua comunidade. Às vezes você está lá perto de casa, você está vendo, o cara vai lá, pum, e joga o negócio. Às vezes também você fica... Às vezes joga no canteiro, na frente da sua casa. Eu fiquei assustado um pouco... e angustiado para o final da sua historinha do charuto. Aí você, vamos ver, recapitulando, você pegou o charuto e a cinza apagou na água e jogou... eu só estou querendo recompor a historinha. Não, ele quis selar, porque ele não tem brasa, ele tem... Não, mas o que eu fiquei preocupado foi o final, que eu pensei... Será que você teria ingerido, bebido água? Fiquei preocupadíssimo. Não, essa era a preocupação. Ele ainda não está tão assim. Não enlouqueceu. Ele não é mais do que ele era antes, mas não chegou a esse ponto. Nota de 100, pô. Não chegou a esse ponto ainda. Vamos lá, outra aqui do Carlos do Boqueirão. Um abraço, Carlos, obrigado também. Eu queria saber qual a diferença do voto branco e nulo. E de justificar o voto. Então, eu queria saber qual a diferença do voto branco e nulo e de justificar o voto. Me parece que, eu não tenho certeza absoluta, mas assim, o branco ele entra na formação do quociente eleitoral e os nulos não. O branco entra para quem tem a maioria dos votos. Isso, exatamente. Você que foi candidato, você deve lembrar disso. Soma, eu acho que é ao que tem. Eu acho que soma, então faz parte da integração. E o nulo ele não é contado por algum motivo que foi feito alguma coisa. Se eu não me engano, é isso também. E justificar o voto, você justifica quando você está fora, do seu domicílio eleitoral. Você sabe como é que é feito o sistema de voto? E hoje você, salvo engano meu, você pode fazer o voto. Se você vai votar, você vai ficar em outro lugar durante um certo tempo, você pode indicar o local onde você vai estar e votar naquele local, né? Não, pode. Hoje você, além de justificar, você pode pedir autorização para votar fora do seu domicílio. Como você pode, inclusive, pedir autorização até para votar, se você estiver no exterior, para votar no consulado. Perfeito. Você pode também. Você sabe como é que é feito o voto na Suíça? Não.
O voto não é escrito, levanta a mão. Então ele reúne a comunidade e Mas eles para presidente? Eles, o conceito lá é diferente, mas eles trabalham muito comunidades. Então a manifestação... Mas não tem voto direto? Não, é diferente? Tem outro conceito, outra sociedade lá. Então mas tudo não, visual. Mas não vota direto? Não, mas você não sei elege... se deve ser para algumas coisas e não para todas. Não é todas, é lógico, não é todas. Então mas não, de qualquer maneira, você não vai votar. A curiosidade é que eles são comunidades e nas comunidades é feito o voto público através da manifestação tudo bem. de levantar. É porque é um país bem menor, tudo. A Suíça não tem força armada. Todo mundo é do exército. Você de tal, acho que dos 18 aos 17 e pouco, tanto, você recebe lá o seu uniforme, você deixa em casa, se der alguma coisa, você veste. Deixa lá guardadinho. Normalmente passa de pai para filho, aquilo vai ficando. E outra coisa, eles têm muito bicicleta, viu? A bicicleta pertence às Forças Armadas, uma bicicleta que é doada para cada cidadão lá. Vamos lá, temos aqui o Manuel da Aparecida. Manuel, um abraço, Manuel. Manuel escreveu assim: a Gisele, que foi a da água de coco aqui, a Gisele tem que saber que a água do coco vem do solo. Como assim a água do coco vem do solo? Não, é porque a captação, a árvore se nutre da água que está no solo. E isso, através da seiva, é levado ao fruto que é o coco. Ele quer dizer que se não tiver água, não tem coqueiro, se não tem coqueiro, não tem coco. Você nunca esteve num oásis? Nunca teve? No oásis. Eu te aconselho a dar um pulinho lá, porque é curioso, porque ali tem coqueiros, tem uma série de... Então, porque tem água, logicamente, se não houver água, não tem coco. Mas é o que ele falou. Não tem água, não tem coqueiro, se não tem coqueiro, não tem coco. Se não tem coco, não tem água de coco. Manuel, obrigado. Obrigado. Compra água de coco. Gisele, resolve o teu problema. Eu e a Gisele, nós estamos perdidos. Gisele, se for depender da gente... Resolve o teu problema. Vai no supermercado, compra água de coco, só coco e leva para casa. Mas o Manuel está coberto de razão, né? Não adianta, estão tirando, ela diz, estão tirando até o volume morto esse drama, das nossas reservas e tudo, quer dizer, não adianta plantar coco, porque se nós não resolvermos isso, não vai ter. Isto é uma vergonha. É uma vergonha, é um assinte o que a Sabesp fez ao longo deste ano. É uma vergonha. E olhem, hoje é dia 24. Guardem, senhores telespectadores. O ano que vem será terrível. O ano que vem será terrível com falta d'água. Terrível. Aliás, segundo a gente tem conversado com os críticos, aqueles que acompanham o dia a dia da política nacional, da economia e tudo, eu tenho escutado falar que o ano que vem, 2015, vai ser o caos. Porque toda a sujeira que está sendo colocada para debaixo do tapete vai explodir. E estou dizendo, inclusive, até inflação e tudo isso, vai explodir tudo em 2015. Mas sabe eu espero que eles estejam, de alguma forma, fazendo críticas muito ácidas, que não seja assim. Mas... Sabe, Conde, o problema não é só água, é energia. Não, é tudo. A energia está gerando já, as indústrias estão todas desativando tudo. Deixa só que a gente está com, por exemplo, saiu no Estadão hoje. FMU reduz previsão para alta do PIB do Brasil de 2014 e 2015. Então ele acha que vai piorar o crescimento que era previsto para 2%, vai para 1,3%. Mas eu acho que não faz nenhum. Olha, o problema é o seguinte, às vezes, tudo aquilo que a gente acompanha, o telespectador acompanha, jornal, revista, sobre PIB, na verdade, a gente só vê o seguinte: a conta de água aumenta, a conta de luz aumenta, o telefone aumenta, tudo aumenta, menos o salário. Então, a inflação que se tem para medir, para se verificar, a real, aquela que a gente sofre no supermercado, vê que sente, ele é muito diferente do que nós estamos discutindo aqui. Porque eu não consigo compreender, e aqui na presidência nós temos, nos trabalhos, nós temos o Rogério Conde, que é um empresário nessa cidade.
Eu não consigo entender o seguinte, né? Se eu estiver falando uma besteira, por favor, você me corrija. Não, pode deixar. Eu não consigo entender por que tem que se aumentar juros bancários para reduzir créditos se empresários, se a produção depende do dinheiro. Quanto mais o dinheiro fica caro, mais difícil para o empresário produzir no país. Não, é um absurdo. Então não interessa o empresário. Não, na minha cabeça, isso também está completamente equivocado. Na verdade, essa política econômica que vem sendo adotada pela presidência é completamente retrógrada, porque eles acreditam que inflação faz com que gere produção e trabalho. Quando que em todos os países do mundo já foi provado que você não precisa de nenhum tipo de inflação, de nem a menor que seja, para que você gere trabalho e gere emprego e faça a produção, a indústria crescer. Esse spread que eles querem dar, tudo é completamente errado. Só o Brasil continua adotando essa forma. Por que as pessoas, quando viajam para o exterior, compram produtos que aqui custam 3 vezes mais? Porque lá a produção é incentivada. Então, quanto mais eu produzir... a carga tributária quanto mais eu produzir, diferente. Melhor eu tenho as pessoas para comprar. Deixa eu ir lá, nós estamos chegando ao final do nosso programa, deixa eu só terminar. O Reinaldo José Menino, em nome de tudo o que o Pelé fez pelo Brasil, será que o caso do filho dele não poderia ser arquivado? Olha, Reinaldo, eu vou até rapidinho falar, olha, Reinaldo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho o Edinho, conheço pessoalmente, acho ele um cara muito bacana, um sujeito excelente mesmo, e tenho muito orgulho do que o Pelé fez como atleta e foi reconhecido como atleta do século. Mas a lei precisa ser empregada e para todo mundo de forma igual. Então, eu acho que os meus colegas de bancada pensam da mesma forma. Até porque, neste processo, eu atuo defendendo um dos réus, então eu conheço bem o assunto. Exatamente. Ó. Márcia do Gonzaga, vocês sabem que as pessoas estão sendo desapropriadas não para a construção do túnel, e sim para locais de armazenamento de containers. Márcia, obrigado pela participação. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas eu vou guardar a sua pergunta. Amanhã eu estarei aqui de novo apresentando o TV Com muito prazer e vamos tocar nesse assunto. O Cosme da Areia Branca também fez uma colocação aqui, dá parabéns para o TV Com em Debate e fala sobre um outro caso que eu vou deixar para amanhã também, Cosme. Então nós estamos encerrando, quero só dizer também que o nosso programa aqui se sensibiliza pelas famílias das pessoas que morreram em mais um acidente de avião hoje, da Aerolíneas da Argélia, que caiu em Mali. É realmente uma pena o ocorrido. Scandon. Sim, mestre. Obrigado pela participação. Eu queria agradecer a vida por estar desfrutando da companhia de amigos. Queria levantar um brinde à comunidade portuguesa, que ela está fazendo umas comemorações no Dia de Portugal agora domingo, né? Uma comunidade que eu tenho uma próxima, muitos amigos, e um brinde à amizade e a todos os amigos da água. Opa! Legal. Joaquim, obrigado também pela participação, espero que dê tudo certo com a sua esposa. Dará, já está dando. Eu fico feliz mais uma vez de estar aqui com você, com o Scandon pela primeira vez, e uma felicidade de estar aqui nesta casa, aqui nessa TV comunitária, que é um primor. E a todos vocês que estiveram com a gente até agora, quero desejar meu boa noite, meu muito obrigado por estar nos acompanhando e espero que estejam com a gente também amanhã. Até logo.